Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui para vocês uma reflexão desse estudo, né, desse estudioso, né, Neemias Gordon, como você está vendo aí na postagem aí, sendo aí um judeu da comunidade caraíta. Ele defende nesse estudo que o pergaminho encontrado na caverna 4, com identificação 4Q59, aparece o tetagrama, né, como o nome do criador, na forma em palebraico, como você está vendo aí. E ali ele defende que a pronúncia, né, usando o filtro ali da pontuação vocálica da comunidade maçoreta, né, que criou essa pontuação vocálica por volta do ano 600, depois do Machia, uma comunidade judaica, né, de Tiberíades ali, os maçoreta. Ele fala que a pronúncia do tetagrama vinha a ser Yehová, ao lugar de Yahweh. E Yehová, né, essa tentativa da pronúncia do tetagrama, estudo, né, sobre o nome do criador, mais tarde veio da origem ao termo Jeová, né, depois da criação da letra J. Interessante que quando você estuda esse pergaminho, né, encontrado na caverna 4 de Isaías, né, tem na codificação 4Q59, o 4Q ISAG, o pergaminho se trata de uma fração do livro de Isaías, capítulo 11, versículo 9, que diz a respeito, aí fala lá o tetagrama, né, que o conhecimento de Yahweh, né, a pronúncia que eu acredito que seja mais próxima, eu vou explicar no decorrer do vídeo, encheria toda a terra. E vou dar uma explanação sobre a profecia de Isaías 11 também. Fica até o final do vídeo aí. Quando você cruza a informação, né, o estudo é sobre a pronúncia do tetagrama, certo? Quando você estuda na mesma caverna 4, né, ou seja, a comunidade judaica antiga dos essênios que vivia ali, ficaram isolada devido às profecias de Daniel, né, que o reinado de Israel ia se misturar com as nações, né, desde a nação grega, né, trazendo ali o helenismo, a mistura de língua aramaica, né, a deportação, e a misturar com a língua axúria. Ou seja, o povo que não aceitava Herodes no trono, no lugar de um descendente de Davi, ou seja, um edomita, refugiaram em caverna. E ali eles seguiam a tradição judaica, até mesmo a pronúncia do nome verdadeiro entre eles. Tanto é que nesse pergaminho ele escreveu na língua axúria, né, no aramaico, mas quando chegou no tetagrama escreveu em palebraico. Por que será? E na mesma caverna, como tinha ali da comunidade, pessoa que dentro da sociedade tinha que falar grego, tinha gente que sabia grego, ele escreveu a transliteração do nome, né, para usar entre eles nos ritos judaicos, porque eles não se misturavam com os goim, com o gentio, era o mandamento da Torá, guarda isso aí. Não se misturava com os goim. Então, ele escreveu a pronúncia em grego, porque os filhos deles iam nascendo, como era um memorial para ser ensinado a todas as gerações, a pronúncia do nome, não só escrita no pergaminho, na mesma caverna, dentro da mesma sociedade que se escondia ali, né, da mistura do sinédrio com os reinados pagãos, né, para cumprir as profecias de Daniel, no pergaminho 4Q 120 de Levítico, a pronúncia do tetagrama em grego era Ial. Alguns querem profanar, né,
esse pergaminho, falar que ali o povo era agnóstico, mas não era uma comunidade judaica. Comunidade judaica que seguia a Torá, guardava os mandamentos, não queria se misturar com os reinados pagãos, até porque o mandamento, até o Machia não quis se misturar com os goinhos até cumprir seu ministério. Era o mandamento da Torá, né? Então, ou seja, ali toda a liturgia que ele escreveu, né? Quando você pega essa pronúncia, aí você cruza informação com um estudioso da Universidade de Haifa, com comentarista e um estudioso também dos Estados Unidos, quando ele pergunta como era a pronúncia do tetagrama lá em Elefantina, e a pronúncia, e cruza informação com a pronúncia do tetagrama na caverna 4, no livro de Levítico aí 4Q 120, pra você achar na internet aí, era Então, iota, se você pegar a forma alfa, grega de 4Q ômega, ele é o nos primeiro manuscritos do Mar Morto e e combiná-la com o que encontramos em e o Elefantina, último, haverá a forma né? aramaica do nome do Iota, Criador. alfa, ômega, Isso significa que eles falaram esse Iau, nome em tá lá escrito Elefantina? Iau. A pronúncia do As tetagrama pessoas oravam no era mar. Iau, entre a comunidade judaica da caverna 4. Tinha mais caverna, era uma comunidade sim, ligada em caverna, que vivia isolado devido à mistura do reinado. E interessante que isso também liga à profecia, né, encontrada no mesmo pergaminho. Isaías 11. Brotará um rebento da raiz de Jessé, um renovo. Nasceria nas partes mais baixas da terra, né? Desceu às partes mais baixas da terra, ou seja, nasceu como um renovo. O que que liga? Na Babilônia, o reinado de Herodes foi comparado como uma árvore. Depois foi cortada, ficou um tronco na terra. Foi colocado algo de ferro para esse reinado não crescer de novo, para não brotar um renovo, um rebento. Assim também estava o reino do Machia. O tronco de Jessé foi cortado. No lugar do trono ali, né, um trono de ferro, né, um reinado ali pesado de Herodes, assentado um edomita. Da onde que nasceu o rebento de Jessé, né, para cumprir essa profecia. Jeremias viu, né, uma amendoeira a florescer, já era uma profecia do Machia. Ainda que não estava ligada ali, nas partes mais baixas da terra, né, nasceu o Machia, né, teve que fugir e crescer em Nazaré, ao termo Netzari, ou seja, o renovo, o rebento. Ou seja, ele nasceu ali para confundir aqueles que esperavam ele nascer no trono ali de Herodes, ele nasceu e cresceu num lugar que ninguém esperava um profeta, né? Aí veio o termo Netzari, será chamado Nazareno. E o nome, né, é profetizado em Zacarias, né? Ali fala: eis aí o nome do renovo de Israel, né? Põe uma coroa na cabeça do sumo sacerdote e fala: eis aí o homem cujo nome vai ser o nome do renovo de Israel, ou seja, era o mesmo nome do Machia que ele recebeu. Então, ou seja, quando você pega os pergaminhos antigos, hoje em dia esse estudioso defende, através do filtro da pontuação massoreta, que o nome é Jeová, lá atrás, quando você cruza informação, a pronúncia do nome na caverna 4 é Iau, né, no grego. Isso aí com base em estudo feito na Universidade de Haifa, em Jerusalém, a respeito também dos documentos de Elefantina. E mais além, quando você cruza a informação com os documentos da família Murashu, da Babilônia, a pronúncia do nome também é Iau. Ou seja, a pronúncia mais antiga, com base na arqueologia, com base em estudo mais antigo, né, a língua que era usada, né, ali dentro da comunidade, antes de vir ali a corrupção no trono, através dos edomitas, né, Herodes assentar no trono de Jerusalém, era Iau. Era o iota, o alfa, o ômega, a tradução grega, depois que se misturou com Alexandre, com o reinado de Alexandre, né, o Império Persa, Império Grego, né, que estava profetizado no livro de Daniel, veio o helenismo, né,
Ou seja, na época do Machia havia o aramaico, o hebraico, que era a língua Kadosh, o grego. Para todas essas línguas, o nome entre eles, né, era até mesmo escondido depois da morte do sumo sacerdote Shimeão Hatzadak, que foi proibida a pronúncia do nome, certo? Então, desde o ano 300 até o Machia, eles não pronunciavam o nome. Mas entre eles pronunciavam, né, nas liturgias e nos ritos, que era feito até mesmo escondido na caverna 4, né? Teve várias cavernas, é só estudar sobre isso aí. Então, ou seja, nos pergaminhos antigos, ali tem a verdadeira pronúncia, até mesmo entre eles, aí através de vídeo, tá se propagando na internet, né? Algumas partes que eles falam, né? A pronúncia ali próximo. Aí isso aí até mesmo usado nesse estudo aí, que fala, argumenta Yahweh, né? Chega perto. Mas eu acredito, através dos estudos antigos que eu tenho feito, através disso aí também, desse vídeo, a minha opinião sobre a pronúncia do tetagrama continua sendo Ial. Então fica aí essa reflexão sobre esse pergaminho. Aconselho você usar, né? Hoje em dia a gente tem a IA, a tecnologia da informação. Você pode pegar a foto desse pergaminho e fazer um estudo sobre essa pronúncia no pergaminho 4Q 120, né? Que é o livro de Levítico. Como que era a pronúncia do nome na comunidade de Elefantina, que foi um templo que surgiu até mesmo através de uma profecia de Isaías, que haveria um templo em nome de Ial no meio da terra do Egito. Isso aí é profético. Olha lá, Elefantina. Que nome eles invocavam lá em Elefantina? É profético, tá nas profecias. E também sobre como que era a pronúncia do nome do Criador ali nos documentos da família Murachu, que foi uma comunidade judaica também na Babilônia, que o Criador abençoou, né? Essa era a promessa, onde que eles punhassem a planta do pé deles e guardassem os mandamentos, preceitos, além 28 de Deuteronômio, o Criador ia abençoar. Aí fica essa reflexão, estudo dos pergaminhos. Vou tentar deixar o link de alguma coisa dentro ali da universidade e que a gente tem acesso hoje em dia até pela internet ali em Israel. Shalom!